E a Anatel realizou operação que bloqueou em torno de 80% dos aparelhos de TV Box responsáveis pela transmissão de sinal de TV fechada ilegal. Desde que a entidade começou a fechar o cerco ao sinal pirata em fevereiro deste ano, a ação desta semana foi a maior já realizada. A agência estima que 7 milhões de aparelhos piratas estão em uso aqui no Brasil. De fevereiro até o momento, foram bloqueados mais de 3 mil servidores que habilitavam de forma ilegal o funcionamento das TV Box. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, vamos receber agora ao vivo a advogada Camila Giacomazzi Camargo, que é especialista em propriedade intelectual, privacidade e proteção de dados pessoais. Vamos lá conversar um pouquinho com a Camila. Olá, Camila Giacomazzi, bem-vinda ao Olhar Digital News. Boa noite. Boa noite, Marisa. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Camila, vamos começar explicando, não é? Nem todo TV Box é ilegal. Dá para saber, ter uma ideia da diferença? Sim, você está certa, nem todo TV Box é ilegal, né? A rigor, quando o TV Box é ilegal, ele não é homologado, né, pela Anatel. E a forma mais simples da gente saber que ele não é ilegal é porque ele não deveria ter o selo da Anatel, né? Então, assim, até no mercado a gente conhece bastante esses aparelhos e nem sempre a gente identifica eles como sendo TV Boxes, né? Acho que até por achar que em regra isso é ilegal, mas, por exemplo, o Chromecast da Google é um TV Box, o Fire Stick da Amazon é um TV Box, e eles todos operam de forma totalmente legal e permitem que, por meio da rede de internet doméstica das pessoas, a gente consiga ter acesso a plataformas de streaming e a TV, que às vezes não é uma Smart TV, vira uma Smart TV. E não existe nada de ilegal nisso, tá? Agora, aproveitando, o que diz a lei brasileira sobre TV Box? Como que ela deve funcionar? E também, se o consumidor utiliza aquela TV Box que é pirata, ele pode ser punido de alguma forma? São duas perguntas, na verdade. Bom, vamos lá, em partes, então. A gente não tem uma única lei que vai nos resguardar na questão relacionada ao TV Box, né? A gente tem aí, enfim, um arcabouço interessante, que é a própria lei de telecomunicações. A gente tem uma lei que a gente pode chamar de lei de TV por assinatura, né? Que é formalmente a lei relativa aos serviços de acesso condicionado. São exatamente as TVs por assinatura, que tem permissão, né, e concessão para distribuir, né, o audiovisual de forma legal. E, dependendo do caso, a gente vai tocar em Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Se em algum momento a gente perceber aí uma violação de dados pessoais, a gente vai chegar na Lei de Direitos Autorais de alguma forma, porque a gente tem um problema sério em relação à cadeia de licenças, né? Porque se eu estou te oferecendo a distribuição de um serviço que eu não licenciei a rigor, eu estou violando, né, o prestador desse serviço, então o dono do canal, por exemplo. E, além disso, o próprio Código de Defesa do Consumidor, né, dependendo do que acontecer. Então, assim, quando a gente junta todas essas legislações, a gente consegue, de fato, entender que existe a ilegalidade na distribuição não autorizada de serviços audiovisuais, né? E, fora isso, a gente está falando, Marisa, de uma questão altamente regulamentada, né? Não é à toa, por exemplo, que a própria Anatel tem acordo de cooperação técnica com a Ancine e com algumas associações brasileiras de TV por assinatura, devido ao tamanho desse problema, né? E quando a gente olha para a questão do consumidor em si, eu te diria que, assim, né, ainda que a gente não enxergue o consumidor diretamente como a maior vítima, vamos colocar dessa forma, da utilização de TV Box ilegal, as vítimas, na verdade, são aqueles que estão sendo diretamente prejudicados, né? Ou seja, os donos dos canais de TV, vamos colocar dessa forma, produtoras, editoras de vídeo. Sim, quando você consome um produto que a rigor é ilegal, existe um risco de você estar recebendo um produto ilegal e ser, enfim, responsabilizado por isso, tá? Seja de acordo com o Código Penal, seja de acordo, enfim, com a regulamentação sobre o tema, que pode prever uma multa. Agora, o que é interessante, Marisa, nesse ponto, é que recentemente a Anatel, enfim, quando questionada sobre isso, demonstrou
uma postura muito interessante e contemporânea, assim, né? De olhar para o usuário do TV Box, né, as pessoas físicas que compram isso, não necessariamente como parte do problema diretamente, mas também como vítimas, né? Porque às vezes elas não compram de má fé ou até mesmo compram para poder ter acesso à televisão por assinatura e elas acabam também, enfim, sendo prejudicadas por esse tipo de serviço, né? Então, dificilmente a gente vai ver essas pessoas sendo multadas ou procuradas por conta da utilização, porque as ações elas visam ir atrás exatamente dos servidores e daqueles que estão fazendo a distribuição ilegal, tá? Então, até para a gente frisar até um pouco melhor, porque as pessoas sabem, né, que tem sim uma contravenção ali na pirataria. Mas realmente, assim, eu queria que você frisasse um pouquinho aqui para a gente, até por que é um problema essa pirataria? Porque realmente afeta. É como se a gente consumisse um produto de forma legal, gratuito, sendo que tem toda uma indústria por trás produzindo algo que tem lá seus custos. Então, está aí a falta de equilíbrio, né? Uma coisa que não é justa. Então, eu queria que você até falasse sobre esse perfil, dessa dificuldade, né, de, por exemplo, eu não tenho dinheiro, vou recorrer à pirataria. Mas não é uma ação legal, não seria bom, porque você está prejudicando toda uma cadeia também, não é isso, Camila? Exatamente. Você se torna parte, né, daquilo que está gerando esse prejuízo, ainda que você seja uma parte bem pequenininha, né? O que acontece é que quando a gente fala de distribuição de TV por assinatura, de streaming, por exemplo, a gente está falando ainda quando é gratuito, tá? Porque às vezes as pessoas tendem a confundir, né? Puxa, isso é gratuito, então eu posso ter acesso de qualquer forma e por conta disso, tudo que é feito dentro desse ambiente é legal. E não necessariamente, né? Quando a gente está falando de um serviço como esse, a gente está falando de uma cadeia de fornecimento muito grande, né? Ou seja, os produtores de audiovisual, os editores, os distribuidores de fonograma, eventualmente, enfim, tem toda uma estrutura necessária para que o conteúdo chegue na pessoa física, né? E essa estrutura não pressupõe só um desenvolvimento muito grande, e sim custos altíssimos, como também eu comentei anteriormente, é a necessidade de licenciamento de direitos, né? Ou seja, quando eu produzo algo, vamos imaginar aí um filme, né? E o meu filme vai lá para a Netflix, eu vou ter um contrato onde eu estou licenciando os direitos de exploração comercial para a Netflix. A mesma coisa se eu estou vendendo, por exemplo, para o Telecine, né? E daí, claro, isso a gente vai sentir a percepção disso a rigor, no final da cadeia, quando a gente tem que pagar por algo, né? Pensando aí nos serviços que são pagos. E quando isso vai para dentro da TV Box, né, a gente está prejudicando toda essa cadeia, porque eles vão começar a ver os danos, né, de não receber os valores necessários para alimentar, enfim, todos os envolvidos financeiramente em relação a esse tema. E eu acho que, além disso, né, a gente tem que pensar muito na questão de segurança, tá, Marisa? Então, assim, vamos imaginar aí num olhar que, puxa, eu como cidadão não vejo um impacto tão grande nessa justificativa de licenciamento de direitos autorais, por exemplo. O impacto pode ser diretamente seu, né? Porque você vai estar trazendo para dentro da tua casa um aparelho que não é homologado, que não está de acordo com as medidas de segurança esperadas, enfim, que a gente não sabe exatamente aonde e a que redes, além da nossa, ele pode ser conectado, né? Porque, enfim, esse sinal vem de algum lugar. E a partir do momento que ele está dentro da nossa rede de internet doméstica, ele vai, enfim, se comunicar com o laptop, com aparelho de celular, com a nossa televisão. E aí, assim, o estrago pode ser grande, né? Até porque dentro desses aparelhos, muitas vezes, a gente tem informações bancárias, a gente tem informações pessoais e, enfim, até de cunho sensível, dependendo do caso. Então, você pode começar a ver problemas na sua segurança e na sua privacidade, em virtude de você ter optado por obter um serviço ilegal, né? Então, o serviço ilegal, ele sempre vem com o problema de que ele não tem nenhum tipo de cuidado em cima dele e você pode sim se tornar uma das vítimas e sendo o elo fraco aí dessa relação, né? Possivelmente você não vai conseguir, enfim, buscar uma indenização a esse tipo de prejuízo, né? Afinal de contas, você optou por utilizar um serviço ilegal. Então,
são alguns vieses aí, alguns prejuízos que a gente pode ter em virtude de utilização desse tipo de serviço, tá? Excelente a lembrança desse ponto da segurança, muito bom. Nós conversamos com a advogada Camila Giacomazzi Camargo, que é especialista em propriedade intelectual, privacidade e proteção de dados pessoais. Muitíssimo obrigada, Camila, por essas explicações todas, foi realmente muito bacana. Muito obrigada, espero poder contar com você em outras situações também. Obrigada, Marisa, grande abraço. Abraço, boa noite. Pois é, pessoal, tá aí. Pirataria não vale a pena. Como disse a doutora Camila, até lembrou muito bem, além de tudo mais, tem a questão de segurança, não é, pessoal?